O tema deste podcast são os desafios de um mundo cada vez mais digital, com a doutora Isabel Guerreiro. Em que medida estes desafios se colocam no dia-a-dia e até que ponto a digitalização se tornou incontornável para o setor da banca? Eu acho que aquilo que se chama a revolução digital é só comparável àquilo que aconteceu com a Revolução Industrial, ou seja, teve uma mudança total de paradigma e na forma como as organizações e como a sociedade está organizada. E nesse sentido, naturalmente, os serviços financeiros, a banca, não pode nem não está a passar indiferente a toda esta transformação, que é uma transformação que vem do exterior, vem dos consumidores, vem da forma como os consumidores querem interagir com o banco. E, portanto, há uma alteração total de paradigma em que as expectativas dos consumidores, dos nossos clientes, é terem respostas imediatas, simples e diretas. E todo este processo de transformação faz com que nós, enquanto organização, que queremos estar junto dos nossos clientes, que queríamos estar no passado e queremos continuar a estar, tenhamos que nos adaptar a essa realidade, e isso implica alterações organizacionais, alterações na própria força de trabalho, e depois está-se a refletir na forma como nós nos estruturamos. Sim, neste momento vejo muitíssimos mais benefícios, quer para os consumidores, quer para o banco, do que desvantagens. Benefícios, em que termos se concretiza essa ideia? Olha, vejo benefícios no sentido em que eu estou em qualquer sítio do mundo e estou com o meu banco e posso resolver problemas que não conseguiria se estivesse no modelo como acontecia até há 20 anos atrás. Uso como exemplo frequentemente uma experiência que eu própria tive, em que estive num sítio remoto, no outro lado do mundo, e tive um problema em que precisava de pagar e não tinha forma de o fazer, estava num horário completamente diferente. Se estivesse no passado, teria que esperar pelo dia seguinte para poder conseguir ligar ao meu balcão para resolver o problema. O facto de ter uma mobile app, que no fundo é quase o banco na palma da minha mão, consegui resolver de imediato. Isto é um tema de conveniência que de facto é incontornável, e é isso que os clientes buscam, procuram. Sim, eu tenho aqui uma nota de que a economia digital, de facto, tornou-se o objetivo de todo o processo ser muito mais eficiente, e essa eficiência passa também pelo conceito de inteligência artificial. A inteligência artificial é um conceito que existe, pelo menos, portanto, os primeiros algoritmos de inteligência artificial surgiram no final dos anos 50. Só que, durante muito tempo, eram meramente académicos. Eram académicos no sentido em que não havia quer poder de máquina, quer dados suficientes para poder acioná-los na sociedade. Nos últimos 10, 15 anos, com o surgimento das plataformas tipo Google ou Facebook, a quantidade de dados que passou a estar disponível, a par de uma redução enorme de custos para poder disponibilizar máquina, permitiu que hoje em dia aquilo que eram conceitos académicos se tornasse uma realidade. E então a inteligência artificial tem a possibilidade de uma forma que nenhum cérebro humano consegue replicar, de tratar dados massivamente, e com base nesse tratamento de dados massivos poder apoiar nos processos de decisão. E, portanto, nós efetivamente, já em determinadas áreas, nomeadamente em áreas de apoio a decisões de risco, identificar temas de prevenção de branqueamento de capitais, a questão da inteligência artificial tem, de facto, acresce uma capacidade que, de forma alguma, nós teríamos se mantivéssemos os modelos antigos de tratamento da informação. Portanto, pelo que percebo, é uma área que é muito potenciada para prevenir riscos ao nível da chamada criminalidade económica. Tem uma enorme vantagem aí, porque de facto há uma grande quantidade de informação e nós queremos, por um lado, ser eficazes na prevenção de branqueamento de capitais, mas por outro lado também não queremos
ter muitos falsos positivos e proporcionar más experiências aos clientes. E aí, de facto, temas como a inteligência artificial têm um papel muito importante. Modelos de decisão de risco, para tomar decisão se eu posso... o Santander tem a possibilidade de contratar um crédito pessoal imediatamente, em menos de 1 minuto. Para poder fazer isso, é preciso garantir que eu tenho a informação suficiente, robusta. E isso, a parte da inteligência artificial, tem também ela aqui um papel muito importante. Recentrando a nossa conversa na questão da economia digital e nos seus benefícios, neste momento em que fase é que estamos? Quais são os processos em curso? Como é que se pode definir o que está a ser feito, o que está a ser pensado atualmente? O banco... A pandemia veio acelerar aquilo que nós já víamos que era a grande tendência. Portugal não é, necessariamente, não é o país mais desenvolvido ao nível da digitalização. As referências estão todas no Sudeste Asiático, na China, e depois a seguir os Estados Unidos. A Europa não está muito, está desenvolvida, mas não muito, e dentro desse Portugal não era necessariamente, e ainda não é, uma referência. Contudo, nós víamos que as tendências estavam por aí. Com a pandemia e com a necessária obrigatoriedade de comportamento dos clientes, desde comprar os legumes para casa online, até pesquisa, fazer pagamentos via digitais e não utilizar o ATM, todas essas mudanças aceleraram de uma forma eu acho que se calhar em 6 meses aconteceu aquilo que nós pensávamos que iria acontecer em 10 anos. E, portanto, acho que a parte dessas mudanças são mudanças estruturais que já não voltam para trás. Posso lhe dizer, a própria experiência de levantamento de dinheiro em ATMs, nós assistimos a um processo de uma redução muitíssimo significativa por substituição total de pagamentos, os famosos contactless. Claro. E, portanto, todos estes comportamentos nós teremos que nos adaptar e acompanhar, porque isso é responder às necessidades dos clientes. E estamos a falar de coisas tão simples, aparentemente tão simples, como a simplicidade e a autonomia do próprio cliente. Sim, eu acho que aqui, Judita, a grande mensagem é a importância da simplicidade. Se eu estou num modelo de autosserviço, ou seja, de autonomia do cliente, eu não posso presumir que ele entenda a minha linguagem ou que entende a complexidade que está por trás quando na despensa, da cozinha. Portanto, o que nós fazemos é ter um processo extraordinariamente simples, permitindo ao cliente, em autosserviço, resolver grande parte das suas necessidades e recorrer ao banco sempre e quando for necessário. E o que é que podemos saber sobre a inovação da App Santander? Olha, nós de facto temos em cima da mesa o lançamento de uma app que a lógica é aquilo que nós chamamos One App, que é uma app que é comum aos países, pelo menos aos países europeus. No fim do dia, um cliente inglês é assim igual a um cliente português, tem as mesmas necessidades. E, portanto, os grandes temas que vamos tocar aqui são muito temas associados à componente de gestão financeira. Eu poder ter insights de como é preciso pagar a minha conta, eu todos os meses pago um determinado valor da minha conta de luz, mas começo a notar que a minha capacidade de liquidez que eu tenho na conta este mês não me vai permitir pagar esta conta. Poder ter alertas nesse sentido, poder ter componentes de pagamentos mais diversificados, poder ter uma comunicação mais personalizada. Portanto, tudo isso são pequenas funcionalidades que nós acreditamos que irão acrescentar enorme valor. Muito obrigada, Isabel Guerreiro, pelos esclarecimentos que nos trouxe e que acrescentam valor ao conhecimento que temos sobre os benefícios da economia digital no setor financeiro. Obrigada eu pelo convite.